Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês. Eu acredito que a maioria de vocês estão no Brasil. Pode ser que tem pessoal do Portugal também. Então, sejam muito bem-vindos todos a esse webinar online do Waze for City. Vocês chegarão ao seu destino, como a gente diz. Principalmente, e para me apresentar, meu nome é Mauro. Eu sou gerente da comunidade do Waze no Brasil, da nossa comunidade de voluntários. Eu sou também gerente da nossa comunidade de parceiros no Brasil, que são vocês. A gente acredita que vocês fazem parte também de uma comunidade de que todos juntos fazemos parte e temos a responsabilidade de melhorar a mobilidade e o trânsito no geral. Eu moro em Tel Aviv, em Israel, eu estou aqui junto com vários membros da nossa comunidade de voluntários. A gente tem mais de 1.000 pessoas que se voluntarizam no Brasil todo para manter nossos mapas atualizados. E isso é a parte do Waze que é um pouco menos conhecida, geralmente. E eles fazem e mantêm o Waze atualizado e do o jeito mais brasileiro possível, todos os dias. Eu gostaria de chamar, para se apresentar, ao Alex. Alex, você está com a gente em nome da nossa comunidade de voluntários. Opa, bom dia, gente. Como o Mauro falou, eu faço parte da comunidade, e como comunidade a gente tem alguns líderes, né, que a gente chama de Champ. Então, eu sou o Champ, junto com os coordenadores, que cuida da parte de parcerias e crises, né. E aí também tem toda uma equipe da própria comunidade de edição de mapas que realiza o apoio a vocês, parceiros. Muito obrigado, Alex. E realmente se tem uma parte fundamental dessa parceria da Waze for Cities, do trabalho que a gente faz na mobilidade do Brasil, a gente quer eh, motivar vocês, a gente quer pedir de vocês de estar em contato com nossa comunidade de voluntários. Eu vou pedir para eles deixar os seus dados aqui nos comentários, e o resto, além do Alex, se vocês querem se apresentar, falar de qual cidade vocês estão participando, sejam muito bem-vindos. Eles têm muito conhecimento sobre o Waze no Brasil, eles podem ajudar vocês muito, muito, muito com o dia a dia de vocês, e ajudando com na enorme tarefa que vocês têm de melhorar a mobilidade das suas cidades, dos seus estados, e lidando com o trânsito, Bom que dia. é isso que bom dia, que é isso que a gente faz no dia a dia. Nosso objetivo é o de devolver para as pessoas o tempo que eles gastam no trânsito, para eles gastá-lo de uma forma, de um jeito muito mais significativo. Esse é o nosso objetivo, trazer para as pessoas mais qualidade de vida, informar do que está acontecendo com o trânsito, ajudar a diminuir o índice de acidentes nas vias. Vou falar só para dar para vocês um pouquinho de contexto, vou falar especificamente sobre o nosso programa, que é chamado de Waze for Cities, Waze pelas cidades. A gente tem, além de ser um aplicativo que vocês conhecem, o aplicativo de GPS, a gente tem esse enorme programa chamado de Waze for Cities, que é um programa totalmente de graça. A gente não recebe nem dá dinheiro por esse programa, um programa de parcerias, de troca de informações-chave para a mobilidade. A gente recebe informações de vocês, espera receber informações da parte de vocês, já seja através das ferramentas que eu vou mostrar para vocês, algumas das ferramentas que eu vou mostrar
para vocês no dia de hoje. E também a gente disponibiliza para vocês muitas informações sobre o estado atual do trânsito. A gente acredita num fluxo constante de informações. A gente disponibiliza a tecnologia, mas a gente não está sozinho com o gerenciamento do trânsito. A mobilidade somos todos nós, todos temos a possibilidade e a responsabilidade de ter um impacto no trânsito. Temos, como já falamos, e aqui representados pelo Alex, nossa comunidade de voluntários espalhados por todo o Brasil, que com muita honra e muito orgulho eu lidero aqui, mas também temos os dados que vêm dos nossos motoristas. Cada motorista utilizando o Waze faz parte dessa mobilidade, compartilhando de um jeito ativo ou passivo os dados das suas corridas. E por outro lado, os últimos pilares são o governo, os órgãos públicos e os órgãos privados, as companhias privadas que aqui estão representados por vocês. Esse webinar de hoje tem muito conteúdo para falar do Waze, do programa Waze for Cities, e a gente hoje vai se focar num conteúdo mais básico. Pode ser que muitos de vocês já ouviram aquele conteúdo, mas sempre bom de nos atualizar e de lembrar novamente das possibilidades das ferramentas que o Waze fornece dentro do marco do programa do Waze for Cities. Como vocês já perceberam pelo título, pelo nome desse webinar, a gente vai se focar hoje na ferramenta do Partner Hub, que é o hub do parceiro. A gente tem muitos outros programas dentro do Waze for Cities, como, por exemplo, nossas iniciativas de disponibilizar dados históricos, processamento de dados e ciência de dados. Temos resposta a crises e a incremência do clima, alagamentos, terremotos, e sei lá. A gente não vai cobrir isso especificamente nesse webinar hoje, mas a gente vai ter uma série de webinars no resto do ano e também continuando no ano que vem. Além disso, a gente já tem marcado e anunciado recentemente, um encontro presencial na cidade de São Paulo, no escritório do Google, no mês de fevereiro. Comunidade, Alex, se vocês conseguirem compartilhar o link para o resto do pessoal ali, a gente quer aproveitar a oportunidade para convidar vocês também. Mas vamos lá, eu vou trocar de compartilhar minha tela. Para aqueles de vocês que ainda não são parceiros, o primeiro passo para se juntar nesse programa, como eu já falei, de um jeito gratuito, é de preencher os dados e se juntar ao programa Waze for Cities, clicando nesse botãozinho aqui, preencher todos os dados sobre sua organização, os membros do seu time e qual é a sua área de operação. Quando vocês indicam qual é a área de operação de vocês, pode ser que vocês são um órgão municipal, estadual, nacional, está encarregados de uma rodovia. Então, vocês, especificamente, quando vocês fazem o cadastro, vocês marcam uma área de operação, o qual vai dar vocês a possibilidade de ter acesso a todos os dados somente da área de operação de vocês.
Depois de fazer aquele cadastro, em até 48 horas, vocês irão obter a aprovação de um time interno que verifica os dados de vocês. Em alguns dos casos, pode ser que já tenha uma administração anterior que já se cadastrou, e a gente pede de vocês de unificar a conta. Vocês podem pedir da nossa ajuda para obter acesso àquela conta. Alex e comunidade, se vocês podem deixar aqui também o e-mail que a gente tem para parceiros, já que vocês podem nos contactar através daquele e-mail, em caso de qualquer problema que vocês tiverem. Então, esse é a porta de entrada para o programa Ways for Cities. Uma vez que vocês entram no programa Ways for Cities e que vocês têm aprovação, vocês vão obter acesso ao Ways Partner Hub, que é essa ferramenta aqui, e que é a ferramenta que a gente vai se focar no dia de hoje. Antes de eu começar a falar a respeito às ferramentas, vamos ir por um momentinho a parte de... desculpa aí que vou trocar de língua. Vou ir para a parte de configurações, onde vocês vão ter todos os dados e todas as informações da sua instituição, do seu órgão público, da sua concessionária, etc, etc. Os dados da organização, onde vocês podem atualizar. E também algo muito importante é que vocês conseguem adicionar quantas pessoas, quantos funcionários que vocês quiserem como parte da equipe de vocês. Simplesmente entrando nessa parte aqui, vocês podem definir quem é que vai ter acesso aos dados que o Waze vai disponibilizar para vocês, e também em quem vocês confiam para nos passarem dados para o Waze, e disponibilizar esses dados para todos os usuários. Depois, a gente tem algo super importante aqui, é a parte de áreas de operação. Vamos supor que eu estou representando a cidade só para colocar um exemplo, que eu faço parte da cidade do Rio de Janeiro, mas mesmo sendo que o Waze vai disponibilizar para mim os dados da cidade do Rio de Janeiro, mesmo caso seja um estado, sei lá, estado de Ceará, por exemplo. Se eu faço parte de uma instituição que o âmbito da minha instituição é o Ceará, vou ter os dados de todo o estado do Ceará. Mas aqui em áreas de operação, eu consigo fragmentar e dividir por diferentes regiões minhas áreas de operação. O que isso quer dizer? Se eu sou do estado de Ceará, minha área de atuação é do estado do Ceará, eu consigo marcar sub-áreas dentro dentro do Ceará. Eu consigo criar polígonos por cidades, já que a informação que o Waze tem sobre tudo o que acontece no estado do Ceará é muito grande. O fluxo de informação é muito, muito grande. E, às vezes, para pegar decisões, a gente tem que dividir aquelas informações para ver o que está acontecendo no trânsito a nível de cidade, a nível de bairro. No caso que eu seja a cidade do Rio de Janeiro, eu posso dividir minha cidade por diferentes bairros e colocar funcionários encarregados por diferentes bairros, por diferentes cidades. No caso de uma instituição nacional, eu posso dividir por estado, mas são diferentes áreas de visualização, de operação, onde eu consigo visibilizar todos os dados. Mas daqui a frente vou disponibilizar, vou explicar tudo muito mais para vocês. Vamos subindo aqui, vocês têm disponíveis aqui recursos que são tutoriais para vocês
entender como que funcionam as diferentes ferramentas e materiais de ajuda. Tem uma aba aqui de comunidade, onde vocês podem ver como entrar em contato com nossa comunidade de voluntários. Eu acredito que na grande maioria das cidades onde vocês moram, tem algum membro na nossa comunidade que está pronto para ajudar vocês. Então, novamente, é super, super, super importante para nós de que vocês estejam em contato com a nossa comunidade, que vocês criem um canal de WhatsApp para estar em contato eh, constante com a nossa comunidade de voluntários. Temos a parte de ferramentas, onde tem as grandes possibilidades de ferramentas que o Waze disponibiliza para vocês. Na primeira parte temos o feed de dados, que é uma conexão um pouquinho mais avançada, onde vocês podem obter todos os dados do Waze e conectar os dados do Waze ao seu sistema de gerenciamento do trânsito que vocês utilizam na sua sede. Por outro lado, e descendo aqui um pouquinho, tem a parte do feed do parceiro. Tudo que eu vou mostrar para vocês nesse momento é maiormente o que vocês conseguem fazer manualmente, mas é importante para vocês saber de que vocês também podem automatizar e não fazer aquelas mudanças no sistema de vocês, por um lado, e no sistema do Waze, por outro lado, senão que vocês conseguem fazer uma automatização através do que a gente chama de feed, que é bem simples, através de um formato bem conhecido, XML, JSON, e interconectar os sistemas para que os câmbios sejam muito mais rápidos, de um jeito muito mais automatizado. Temos, por outro lado, as alertas de trânsito em comum. Vocês não precisam de ficar monitorando o que acontece com os dados Waze às 24 horas, olhando e ter esse painel aqui aberto, senão que vocês conseguem entrar naquela parte aí e definir de receber alertas por e-mail quando o trânsito, quando tem algo fora do normal no trânsito. Por último, vou falar da questão de análise de dados de Google Cloud, que são a análise de dados históricos, que é uma possibilidade, a gente já falou, hoje a gente não vai se focar nessa área aí. E por último, no Traffic View, na vista do trânsito, que é o que a gente hoje vai se focar. Que é o mesmo que clicar aqui em ferramenta do mapa. Quando a gente abre aquela ferramenta do trânsito, vocês vão abrir, a tela vai se encontrar no meio do polígono de área de ação que o Waze deu para vocês. Se vocês vão aqui em panorama do trânsito, vocês vão conseguir ver todas as áreas de operação que vocês definiram nas configurações. Você lembra que eu expliquei para vocês que vocês conseguem dividir por bairro, ou por cidade, ou por estado, ou a área de trabalho de vocês? Então, essas áreas de operação vão se encontrar todas aqui. Nesse caso, eu estou vendo uma conta que é a conta da nossa comunidade de voluntários. Então, a gente tem acesso aos dados de todo o Brasil, mas eles têm definido por diferentes áreas de operação, maiormente por estados, por exemplo. Vou abrir para dar. Acho que vai ficar mais fácil se a gente se abrir a cidade de São Paulo para a gente ver tudo como referência. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok. Quando vocês abrem aqui essa vista que eu falei, vocês vão ter acesso a todo que o Waze sabe sobre a mobilidade, sobre o trânsito da cidade nesse momento. Como vocês percebem, aqui tem diferentes cores nas ruas que indicam o nível de lentidão do trânsito, e também tem as diferentes alertas que o Waze disponibiliza para vocês. Vocês podem procurar aqui um local específico dentro da sua área de operação, e tem diferentes tipos de visão. Pode ser padrão, pode ser satélite,
podemos tirar as alertas, tirar o trânsito, eh, o que fica melhor para vocês, é o que vocês podem utilizar. E por outro lado, nessa parte da esquerda aqui, a gente tem diferentes indicadores do que está acontecendo no trânsito dentro dessa área de operação que a gente predefiniu, que, como eu já falei, é da cidade de São Paulo. Então, nesse momento, a cidade o trânsito na cidade de São Paulo, o estado é de um estado de trânsito moderado, e o algoritmo do Waze está detectando algumas questões que estão fora do normal. Por exemplo, essa lista aqui é gerada automaticamente pelo nosso algoritmo de acordo com o que a gente compara no histórico do fluxo do trânsito dessas vias. Por exemplo, a gente está vendo que tem trânsito fora do normal na Marginal Tietê, que geralmente, se eu vou dar um zoom aqui, geralmente esse percurso pode ser feito em 38 minutos a uma velocidade média de 29 km por hora, mas nesse momento está dando 46 minutos com uma velocidade média de 24 km por hora, pelo qual tem uma lentidão de 8 minutos mais demorado do normal. E assim o resto da lista que é gerada automaticamente pelo algoritmo. E aqui dá para ver, por exemplo, que nosso algoritmo associou que aquela lentidão que tem nesse local aqui pode ter a ver com um acidente de carro que tem sido relatado naquele trecho. Eu consigo também fazer clique aqui e ir diretamente para a área onde tem aquela lentidão detectada e o suposto acidente. Por outro lado, e voltando para a cidade a visão geral da cidade de São Paulo, eu, como instituição, eu consigo definir qual trecho, qual área é importante para mim monitorar, independentemente do que esteja acontecendo com o trânsito nesse momento. Quer dizer que eu vou conseguir monitorar o trânsito nesse local e vou ter ele na minha lista de acompanhamento, independentemente que o trânsito seja o mais tranquilo possível. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui que nossa comunidade tem, mas do mesmo jeito vocês podem fazer, tem predefinido aquelas vias para como monitoradas dentro da cidade. Isso é feito de um jeito super simples. Vocês podem ver, deixa eu dar um zoom aqui. Vocês podem ver aquele botão de mais aqui. Eu vou aqui, eu vou marcar uma via no mapa de um primeiro ponto, segundo clique aqui. Ops, desculpa que marcou a outra mão aqui. Deve ser mão ao contrário. Vou ir para o outro lado. E aqui, sei lá. E eu posso chamar isso aqui, o nome automático é Rua Aurélia, mas eu posso trocar aquele nome de como eu quiser. E simplesmente eu vou salvar a Rua Aurélia aqui, e ela já vai aparecer na minha lista de segmento. Vamos ver aqui. Então, podemos ver que o fluxo está livre nesse momento, não tem maiores problemas de trânsito, né, naquele momento, mas se encontra na minha lista de segmento. E vocês, do mesmo jeito, vocês podem configurar na parte de ferramentas, de receber um alerta quando algo acontecer na Rua Aurélia. Um alerta por e-mail, quando o trânsito esteja fora do normal ali. Por outro lado, essa é maiormente a funcionalidade da parte do Traffic View. Até agora, está claro? Por favor, escreva nos comentários para eu continuar. E pessoal da comunidade, são bem-vindos de fazer qualquer comentário que vocês quiserem. Por outro lado,
temos a aba aqui de alertas. E basicamente o conceito é muito similar com o conceito da vista do trânsito, da lentidão do trânsito, mas o foco aqui é de ver o que está acontecendo com alertas que os usuários estão relatando em esse momento. Então, lentidão é detectada automaticamente pelo Waze, mas alertas são relatadas pelos nossos usuários. Então, vou voltar só um momentinho para a cidade de São Paulo. Eu consigo mudar a vista aqui e buscar nessa área. E consigo também filtrar aqui pelo tipo de alerta, se eu quero me focar especificamente num alerta específico. E eu tenho aqui todo a... nessa área tem 200 alertas e eu consigo ver o que está acontecendo nesse momento. Do que nossos usuários estão relatando. Então, por exemplo, nesse momento tem um alerta de alagamento na rua São Fidéis. Faz o clique aqui e eu posso ver que tem esse alerta que foi enviado por um usuário, só que não tem curtidas, não tem likes aqui. Vocês vão poder ter acesso a quantas confirmações, quantos likes tiveram cada um das alertas que tem no mapa. Então, por exemplo, vamos tentar achar uma que esteja com alguns likes. Esse aqui acredito que não. Deixa aqui. Vou ampliar alertas. Vamos tentar. Falha no semáforo, esse também não tem curtidas, mas como vocês vão vendo, eu estou pulando de alerta em alerta para verificar o que está acontecendo na minha área de operação. Ok, por exemplo, esse aqui é de obras, foi reportado por um usuário do Waze, e esse aqui tem 9 confirmações, 9 curtidas, e não tem comentários. Isso presta para vocês conseguirem priorizar a utilização de recursos que vocês têm. Obviamente que, como toda instituição, como todo órgão, tem recursos limitados e, obviamente, através dos números de curtidas ou de likes, vocês conseguem fazer diferentes priorizações de onde enviar uma pessoal para verificar e cuidar do que está acontecendo e não se ocupar por cada uma das alertas do que vocês recebem do Waze. Obviamente que são todas indicadoras, mas vocês conseguem ver quantas pessoas foram confirmando cada uma dessas alertas. Do mesmo jeito que eu falei já do Traffic View, vocês conseguem colocar vocês mesmos alertas. Através aqui da ícone do signo mais aqui, vocês escolhem uma rua, uma via onde isso está acontecendo. Vocês vão selecionar a categoria do alerta. Então, temos 5 categorias principais, que são acidente de carros, comentários, engarrafamento, perigo e polícia. E cada uma dessas categorias tem subcategorias. Por exemplo, no caso de perigo, podemos ver que temos subtipos que são super variadas. São desde alagamento, buraco, obras, falha no semáforo. E todas essas informações todos esses câmbios são disponibilizados para os usuários. Todo alerta que vocês colocarem são disponibilizados para todos os usuários do Waze em até 2 minutos. No máximo, vão se encontrar no aplicativo de todas as pessoas que vão passar por lá. E não somente isso, é algo que eu, na verdade, esqueci de falar disso no começo,
Mas a ferramenta do Partner Hub e o sistema do Waze for Cities, vocês sabem que o Waze pertence ao Google, é uma companhia do Google, e todos esses dados que vocês compartilham com a gente compartilha também com o Google Maps. É dizer, que o Partner Hub é a porta de entrada para a comunicação de vocês com os usuários do Waze, como com os usuários do Google Maps. Vocês estão atingindo as duas plataformas principais de mobilidade de trânsito de GPS que são utilizadas pelos usuários no Brasil, tudo através do mesmo canal. Quer dizer, vocês não têm que fazer isso várias vezes, não. Vocês dão todos os dados para a gente e a gente disponibiliza isso para as duas plataformas. Uma vez que eu escolhi, vamos escolher, sei lá, falha no semáforo, eu consigo escrever aqui uma descrição. Eu coloco a data de início, por exemplo, se eu sei que vai ter uma reparação no semáforo X, eu consigo colocar aqui o começo daquele alerta vai ser daqui a um mês e vai ser por 2 dias. Então, eu clico e eu defino aqui a data e horário no qual esse alerta vai estar ativo e o sentido do trânsito afetado, se é das duas mãos, nas duas direções, ou se é uma mão, por exemplo, nesse caso, A, B, B, A, sei lá, eu não vou enviar aquela alerta porque vai aparecer e vai acabar afetando os motoristas nesse momento, mas como eu já falei, em até 2 minutos, todas essas informações são compartilhadas com todos os nossos usuários que vão passando por lá. Ficou claro até ali? Até eu passar para a próxima parte? Perfeito. Algo super importante para vocês também é essa aba relativamente nova que a gente lançou há pouco tempo, e que é uma aba de impacto, para vocês terem algum feedback de quais são os números, quantos percursos vocês estão afetando, quantas curtidas dos alertas que vocês colocaram, vocês vão receber. Então, vocês podem ver aqui que tem nas últimas 6 semanas, esses foram os números de percursos que foram afetados pelas alertas que vocês colocaram, as curtidas, justamente para vocês justificar internamente o esforço que vocês estão fazendo por comunicar e nos passar essas informações. E vocês conseguem exportar isso. E o objetivo da gente é de cada vez mais disponibilizar essas informações para vocês terem uma ideia de que realmente as alertas, essas informações que vocês passam para a gente, são informações úteis. Eu sempre falo de que quando vocês passam informações para a gente, não é o Waze que se beneficia, é a população brasileira que está se beneficiando pelo que acontece nesse momento na mobilidade. É só que a gente tem a tecnologia, a gente tem a chave para chegar às pessoas num momento chave e a gente tem a atenção deles. Sempre quando a gente. Eu falo que quando a gente vai sair do trabalho, ou vai sair da casa para o trabalho, as pessoas têm a possibilidade de ter acesso a dados, a informações, de ver as notícias, de falar com os amigos para ver o que está acontecendo no trânsito. Quando a pessoa está dirigindo, o seu foco tem que ser conduzir de um jeito super seguro. Então, a gente tem a chave de chegar àquelas pessoas no momento crítico para as pessoas obter o acesso a essas informações e pegar informações que são super relevantes para a corrida deles. Acho que tínhamos uma pergunta a respeito do impacto. O percurso impactado é quando o usuário coloca a rota no app. O impacto depende, por exemplo, nesse caso aí, você colocou um alerta, mas esse alerta foi percebido ou foi mostrado para N número de pessoas. Não são, se você colocou um alerta de um ponto A a um ponto B, mas minha corrida não incluiu, não passou pelaquela área, então minha corrida não vai ser contada. Somente vai ser contada se eu passei e foi mostrado no meu aplicativo aquele alerta que vocês colocaram.
eu quero passar, gostaria de passar para uma outra parte. Além dessas duas partes principais, a gente tem o que a gente chama do nosso editor de mapas do Waze. E nossa comunidade, eles são expertos naquela parte. E, novamente, eu não posso falar suficiente dos benefícios que vocês vão ter em estar em contato com eles. Eles vão conseguir ajudar muito vocês nesse aspecto. Mas se eu ir para o editor de mapas, as informações que vocês vão ver vão ser as seguintes. Por exemplo, esse é o editor de mapas e é o que a nossa comunidade de voluntários utilizam o dia a dia para ajudar os usuários no Brasil eh, e fazer atualizações com interdições, com mudanças nas vias, obras e construções. Eles mexem com essa ferramenta principalmente. A gente sabe que pode ser uma ferramenta que é um pouco difícil de aprender a utilizar no começo, mas temos muitos parceiros que já utilizam aquela ferramenta e eu quero pedir para vocês de pedir ajuda da comunidade para mexer com essa ferramenta, porque é uma ferramenta super poderosa, mas que também vai permitir para vocês de fazer interdições, que eu acredito que nos primeiros passos dentro da parceria do Waze for Cities, e o principal uso que vocês vão dar nessa ferramenta que a gente chama do editor de mapas do Waze, o WME, Waze Map Editor, pelo nome em inglês. Então, aqui vocês podem ter, basicamente vão ver toda a cidade. A edição nessa ferramenta está limitada de acordo com diferentes níveis. Quer dizer que não todas as pessoas conseguem entrar, abrir o editor de mapas e editar uma rodovia importante, federal, Avenida Paulista, porque obviamente que senão o trânsito seria um caos. Por ação ou por omissão, as pessoas poderiam fazer um erro e isso acabaria impactando muitas pessoas. Então, nossa comunidade consegue ajudar vocês com as permissões para vocês fazerem mudança no mapa. Mas, basicamente, para mostrar para vocês como a questão das interdições é feita, é vocês simplesmente clicar num segmento, numa parte, que é um trecho de uma via. Vocês podem ver aqui que tem vários trechos nessa parte. Eu escolhi um trecho que eu acredito que não deveria ter muita movimentação, muito trânsito nesse momento, para não impactar com muitos usuários. Então, esse é um beco, mas o que eu vou fazer nesse momento, eu vou fazer e desfazer, mas vocês podem fazer em qualquer via dentro do Brasil. E quando vocês entrarem, a primeira vez que vocês entram, vão clicar e vai ter essa vista geral. Nesse local, vocês conseguem fazer mudança do nome da rua, o qual tem que estar de acordo com a padronização que nossa comunidade de parceiros tem feito, tem toda essa classificação dessa via, nesse sentido, por exemplo, esse mão dupla, temos o limite da velocidade, etc, etc. Mas temos essa outra aba aqui, que é de interdições. Se eu vou para cá, eu consigo adicionar uma nova interdição. Eu consigo colocar uma descrição, por exemplo, vocês podem colocar aqui obras, eu vou colocar teste webinar nesse caso, mas vocês podem colocar, coloquei abrir, desculpas, obras. A interdição, eu vou indicar de que nesse sentido está sendo feita de mão dupla, está afetando as duas direções da via, e eu consigo colocar uma data de início e de finalização, que pode ser nesse momento ou pode ser que vai começar aqui no futuro, amanhã, no mês seguinte, sei lá. Eu consigo associar isso com um evento. Não vou falar nesse momento de eventos, a gente vai falar isso de num webinar separado, mas basicamente que eu posso indicar para o Waze que
essa não é simplesmente uma interdição, senão que isso está associado com uma obra importante, que está associado com um evento, com um carnaval, sei lá. E eu consigo fechar aqui também os nós, por exemplo, com os quais quer dizer que não, as pessoas não vão conseguir passar. E também algo que é muito relevante para vocês é de indicar a fonte. Eu consigo salvar, isso vou salvar daqui a uns minutos, mas eu consigo, é importante vocês verificarem que tem o nome de vocês como parceiro. Que não sou eu, usuário do Waze, que estou falando que aquela via está interditada, senão que os dados estão sendo informados através da, sei lá, CT São Paulo, do Correio, do BH Trans. Então, indicar qual é a fonte pela qual eu sei que aqueles dados, ou aquela mudança no trânsito está acontecendo. Então, eu vou marcar, por exemplo, isso daqui vai ser algumas horas, e quando eu salvar, acho que escolho evento nenhum, nesse momento, salvar, e nesse momento o sistema está adicionando a interdição. Vocês podem ver que agora aparece de um jeito diferente, e em até 2 minutos, esses dados já vão estar disponibilizados no aplicativo do Waze, como do Google Maps. Alguma pergunta a respeito a interdições? Boa pergunta a pergunta do Wilson. Eu acho que é uma muito boa pergunta. Nesse caso, como são interdições, o Wilson está perguntando a possibilidade de criar eventos ou interdições que são eventos ou interdições que acontecem de um jeito recorrente, que acontecem todas as semanas, todos os dias, sei lá, que basicamente a gente tem a possibilidade de marcar aquele tipo de interdição, só que feito de um outro jeito, que eu não sei se está disponível para todos vocês, mas a gente faz uma restrição, vou excluir aquela interdição, que é super simples, vou confirmar, e aqui já voltou no estado normal. E já desapareceu aquela interdição do mapa e do aplicativo. Algo super importante, bem lembrado aí, Gabriel, é que tem aquele botão aqui que é ignorar tráfego detectado. O que isso significa? Tem muitos casos nos quais as interdições que vocês têm, que vocês colocam, a gente tem as informações que chegam do lado de vocês, mas obviamente que o algoritmo do Waze continua monitorando o trânsito. Quer dizer que se vocês informam para a gente de que essa via aqui está interditada, mas o Waze está vendo que tem um fluxo muito grande do trânsito nesse momento, então tem casos nos quais a gente vai acabar derrumbando aquela interdição, porque a gente tem a confirmação pela sinal de GPS de bastante número de um grande número de usuários de que aquela interdição não existe, de que é um erro, de que já acabou, etc, etc. Mas a gente já teve alguns casos onde derrubar aquele tipo, onde o algoritmo mexer com aquela interdição e tirar aquela interdição não é o correto. Por exemplo, no caso de alagamentos. Em muitos casos, uma rua está alagada, a rua deveria estar fechada, mas tem veículos de emergência ainda passando por lá. Então, muitas vezes, o algoritmo do Waze pode detectar que essa interdição é uma interdição falsa e acabar tirando aquela interdição. Então, para evitar aquilo, para evitar o algoritmo, para ignorar o tráfego detectado, vocês podem marcar aquela caixa nesse momento aí, e a rua vai continuar sendo interditada
mesmo que o algoritmo do Waze perceber que tem uma interdição. O que eu queria falar é respeito à questão de restrições. Desculpas aí. A gente tem muito bem lembrado aí, Alex, a gente tem a funcionalidade chamada de sugerir uma edição, onde vocês podem fazer algum câmbio no mapa diretamente, mas também vocês podem pedir a ajuda da comunidade, sugerindo um novo câmbio no mapa. Basicamente, vocês podem, não sei se a gente quer entrar nisso nesse momento ou não, mas é um recurso que a nossa comunidade pode mostrar para vocês também. Porque a gente tem muito pouco tempo. E eu gostaria de falar, já chegando até o final, é que outro recurso que a gente tem para a gente se manter em contato, porque a gente acredita que a gente faz que as cidades sejam mais inteligentes e melhorar o fluxo do trânsito juntos. E uma ferramenta super importante para a gente se manter em contato é a ferramenta do fórum, que é uma ferramenta comunicacional entre vocês, porque muitas vezes o que a cidade de São Paulo faz é relevante para a cidade do Rio, o que o Rio faz é relevante para Belo Horizonte, e sei lá. Então, não tem necessidade, às vezes, de descobrir algo desde zero, mas muitas vezes parceiros compartilham o que eles estão fazendo com os dados do Waze, como eles estão ajudando na mobilidade, através daquele link aí. Se vocês, o pessoal da comunidade, se vocês conseguirem enviar aquele link, eu vou agradecer. E a gente comunica também novidades em termos de recursos, eventos, webinars como esse aqui, eventos como o evento que a gente vai ter em São Paulo. Então, eu quero convidar a vocês de seguir, conferir aquele fórum de parceiros, de compartilhar com a gente e com outros parceiros diferentes atividades que vocês estão fazendo para melhorar juntos e aprender uns dos outros e juntos melhorar a mobilidade e o trânsito do Brasil com as ferramentas do Waze e do Google. Eu acredito que, principalmente, a gente cobriu a ferramenta do Partner Hub, que é o que a gente... o objetivo da gente hoje. Tem muito mais para falar em termos das ferramentas, só que a gente tem um espaço, um tempo bem limitado. Mas se tem perguntas sobre o Partner Hub, eu vou agradecer e vou abrir o espaço para vocês fazer comentários ou perguntas. Obrigado, pessoal. A gente acabou o tempo, mas estamos juntos nesse desafio de driblar o trânsito. Vamos achar novas soluções, vamos trabalhar de um jeito inteligente, utilizando os dados e com os dados de vocês para ajudar a população. Muito obrigado, pessoal, e bom dia para todos vocês.